Roberto Calasso, ensaísta e editor italiano, faleceu há 2 anos. No seu último livro, O Inominável Atual, Calasso escreveu: "Essa é a era da inconsistência. Uma profunda reflexão sobre o hoje, o agora." Calasso começa com a citação de si mesmo, do livro La Ruina de Cache. Diz ele: "A sensação mais precisa e mais aguda para quem vive neste momento é não saber onde está pisando a cada dia. O terreno é frágil, as linhas se dividem, os tecidos se esgarçam, as perspectivas oscilam. Então, diz Calasso, se percebe com maior clareza que estamos no inominável atual. Não é mais apenas a era da ansiedade, assim nominada no pós-guerra por W. H. Auden, poeta anglo-americano. A ansiedade persiste, mas não predomina, disse Calasso. O que predomina é a inconsistência, uma inconsistência assassina", escreveu. Basta olharmos ao redor. E isso não é Calasso quem diz. O pensador italiano trata de hackers, turistas, terroristas, fundamentalistas islâmicos e secularistas. Ele antecipa essas noites de fogo pela França de Macron, dos deserdados da França e das falanges como resposta a caminho. Quando Calasso se foi em 2021, a guerra hoje em curso ainda era o entrecho. Em 2014, já a Crimeia, antessala da Ucrânia invadida por Putin. E vésperas do complexo militar dos Estados Unidos usar OTAN e a Europa para cercar a Rússia. Porque de olhos e armas na Eurásia, temendo a inescapável ascensão da China. Roberto Calasso pensou de maneira profunda a inconsistência no mundo. A nossa chã está na cara, grita ao redor. Bolsonaro, figura trágica e patética. Inelegível, só 700 mil mortos e a fortuna familiar depois. E a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. Esta plateia quer ser infeliz. Militares, divididos entre o ser casta ou serem omissos ou cúmplices. Escassa aí a exposição da coragem moral, real. E, portanto, se e quando há, punida. É de anseios coletivos que se faz a história. Nosso anseio coletivo mais recente regurgitou o fascismo, indigestão das ditaduras e tentativas, dos genocídios indígena e na escravização, junto expelidos filhotes do nazismo, em porções do sul que se tem como demais também por se sentirem de menos. Na era da inconsistência são os ismos, ora contidos. Contidos pelos Brasis que foram se colando em meio à tragédia. E se colaram porque, mesmo que por um fio, eram mais. Inconsistências. Imaginem Zambelli. Antes, claro, um Vonal. Arma na mão persegue um militante negro nos Jardins, em São Paulo, e ainda segue deputada federal. Bia Kicis, vejam bem, Bia Kicis preside a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. É possível menos? Um tal Abílio é deputado federal e faz as vezes de Daniel Silveira, ora em Cana. Recordações do período de Cro-Magnon. Em 3 décadas e meia, mais de 1.600.000 assassinatos, homicídios, quase sempre de PPPs, pobres, pretos, periféricos. Cidades partidas. Na mais rica delas, São Paulo, 588.978 habitações sem moradores. E 48.261 pessoas morando nas ruas, invisíveis. Isso enquanto uma Câmara de Vereadores, em boa parte financiada para tanto, aprova um plano diretor marombado. Uma praxe
Nas câmaras e prefeituras Brasil afora há consistência no financiamento de porções de vereadores e prefeitos pagos por um trio: transporte público, lixo e incorporadoras, empreiteiras e companhia. Basta olhar para cima. Com o plano diretor engravidado pelo dinheiro, com um prefeito menor do que sua cadeira e um governador que fala com o martelo, São Paulo acaba de contratar inescapável infarto das suas vias. Inconsistência chã essa e espalhada pelo país. A primeiríssima e das mais belas cidades do Brasil, Salvador, segue sendo estuprada. O jornal anuncia: Salvador ganha sua maior torre com 54 andares. É a Moura do B, depois de atacar o cais de Estelita, no Recife, e de colaborar para esconder o sol da tarde na Praia da Boa Viagem, na mesma capital pernambucana. Agora ataca a capital da Bahia, que já fez as fortunas da Odebrecht, OAS e companhia nunca bela. Sempre, claro, alimentando câmaras e executivo. E sempre comendo, almoçando, jantando, lanchando as partes nobres da capital e da Baía de Todos os Santos. Ao que parece, todos ocupados, os santos com seus afazeres. Em Ondina, diante do mar, onde antes era um hotel, Moura do B construiu 3 torres, grotesco paredão de concreto. Agora anuncia 36 andares num lugar chamado, vejam só, Horto Florestal. Monumentos ao concreto desconhecido, erguidos a preços que se sabe. Ganância e desprezo pelo que se chama, vejam só, urbanismo. Urbanismo, exatamente o oposto dessa jecaria voraz que rouba da cidade vento, luz, brisa e vista para o mar. E que, neste caso do Horto Florestal, apelidada de Poème Horto. Pois nesse poema, moradores terão a bela vista do BRT na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Ideia do então prefeito Antônio Carlos Magalhães, o neto. Toneladas de concreto suspenso em um espaço onde quase não há calçadas em boa parte do trajeto. No futuro, para entender este BRT, arqueólogos escavarão planilhas de campanhas eleitorais. Mais um obelisco em homenagem à ignorância estética, ética. Nesta, apesar de tudo, ainda bela cidade, um todo sacado e cantado pelo Baiana System. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. Lucro é pra bater, papá. Máquina de louco é pra bater, papá. Você pra mim é lucro, é pra bater, papá. Máquina de louco é pra bater, papá. Você pra mim é lucro. A inconsistência, a nossa chã. Arthur Lira preside bem mais de 40 na Câmara dos Deputados. De maneira consistente, vários que o cercam vão se tornando milionários. O antepenúltimo é um policial civil, Murilo Sérgio Jucá Nogueira Júnior. Parceiro, doador para o amigo Arthur Lira na última campanha, este policial civil tem R$ 1 bilhão em contratos. Contratos em Alagoas, em outros estados, país afora. A agência pública e a Piauí contam a penúltima. Sempre será a penúltima. Quando Dilma caiu, o PP de Arthur Lira assumiu o Ministério da Saúde, 2 dias depois da queda. Em Maceió, um hospital que, quando de usineiros, se chamava Hospital do Açúcar. Este hospital recebeu quase R$ 1 bilhão desde 2016, depois da queda de Dilma. Hoje tem na direção financeira uma prima de Arthur Lira, Pauline Pereira, que há 2 meses dizia ser de 46 milhões a dívida do hospital.
Há anos, funcionários deste hospital reclamam salários em dias, direitos trabalhistas, etc. De quando em quando protestam fechando a Fernandes Lima, principal corredor de transportes de Maceió. O secretário de Saúde da capital, Maceió, indicado por Arthur Lira, é Luiz Romero Farias, irmão de PC Farias. O hospital, que já foi do açúcar, hoje se chama Veredas. Isso tem consistência. A inconsistência tem seus maiores menores e também seus menores, episodicamente tornados maiores. Eduardo Cunha já foi um grande. A clã já foi jovem. Não saber escrever muitas vezes é coisa do destino, é não ter tido chances. Weintraub teve chances e não sabia escrever. Um menor tornado ministro da Educação. Damares, usando o santo nome em vão, desceu da goiabeira. Foi ministra, agora é senadora. Com aqueles ares e olhar rútilo que a antigos lembraria Boris Karloff. É só dar um Google. Pazuello, ainda general tornado ministro da Saúde, agora deputado federal, não sabia o que era o SUS, Sistema Único de Saúde. Inconsistência pouco é bobagem. Dudu 03 e o chanceler Ernesto chamaram a China, só a China, para briga. Carluxo escreve e tuita parecendo ter jantado ou almoçado cogumelos. Os cogus de Nazaré das Farinhas, depois ou antes da viagem à ilha de Taparica. Depende se ida ou volta. Flávio 01, ora senador, quem diria, enriqueceu vendendo chocolates e, garante, advogando nas horas vagas. Michele, não fosse ela neopentecostal, o pagável Valdemar da Costa Neto e seu PL buscariam canonizá-la. Moro, Dallagnol e companhia, por anos ditaram manchetes, fizeram escola no jornalismo. Problemas mesmo, sabemos todos, são o teto dos gastos, o MST e o Fórum de São Paulo. E, claro, sempre os comunistas. De adequadíssimo e conforme sobrenome Valadão, mais um picareta, esse lá da Disney, Orlando e cercanias, prega matar LGBTs. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, mas para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos. Porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. As pessoas que realmente têm fé, as pessoas que realmente creem, as pessoas que estão mobilizadas para a construção de um mundo melhor, elas se oporão de maneira muito dura a esses vendilhões do templo, esses mercadores da fé. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, essas pessoas certamente, elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. O mercado, ente divino, teve por anos Ike Batista como modelo e se ajoelha diante da Santíssima Trindade da Abimbev. A Ambev com mais fermento ainda. Lojas americanas e o tombo de 40 bilhões de reais? Coisas do futebol. A propósito, Daniel Alves foi à Copa do Mundo porque era um líder, um pensador. E Freud amaria conhecer o pai do Neymar. O ensaísta Roberto Calasso termina seu último livro, O Inominável Atual, livro sobre a era da inconsistência assassina, citando um folheto avulso de Baudelaire. Folheto avulso que descreve o desmoronamento de uma imensa torre. Um dia, num futuro então ainda longínquo, a torre seria chamada pelas pessoas, pelos humanos, de arranha-céu. Baudelaire descreve a sensação de impotência. Impotência por não conseguir transmitir a notícia do desabamento às pessoas, às nações. Se contentava em transmitir a notícia aos sussurros.
Baudelaire morreu na França em agosto de 1867. Só mais de um século depois, seu sonho com a torre desabando seria impresso. Ele, no sonho, subindo e descendo a torre. Fendas, rachaduras, angústia, como avisar as pessoas, as nações. Paredes estão para se entrechocar, ficarão emporcalhadas, com grande quantidade de matéria cerebral, de carne humana e ossos triturados. Roberto Calasso descreve o sonho de Baudelaire e termina o livro assim: quando a notícia desse sonho chegou às nações, tudo correspondia, com um único acréscimo. As torres eram duas e gêmeas.